Fala galera! Depois de tanto tempo consumindo produções underground, assistindo cinema extremo, eu achava que já tinha visto de tudo em se tratando de bizarrice, loucura e depravação. Mudei de ideia após ver o francês Making Off. Não foi à toa que a campanha de lançamento do longa-metragem usou a seguinte tagline: só mesmo os franceses para criar uma obra mais chocante que a Serbian Film. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta! O termo making of se refere às filmagens de bastidores, imagens capturadas enquanto um filme A, B ou C estava sendo rodado. Cenas dos atores ensaiando no set, conversas descontraídas no intervalo das gravações e um pouco sobre como funciona o processo por trás das câmeras, mostrados pelos próprios profissionais envolvidos. A escolha do título Making Off, com 2 Fs, para essa produção francesa de 2012 não foi à toa. Trata-se de um trocadalho do carilho, uma brincadeira com making off, o termo que eu acabei de explicar, com o off de desligar, que também poderia ser matar. O longa-metragem é um found footage, ou melhor, a tentativa de se fazer um found footage. O objetivo do diretor Cédric Dupuy é fazer o maior, o mais assustador filme de terror de todos os tempos, mesmo contando uma história pouquíssimo original. 4 amigos se reúnem num final de semana, um deles enlouquece e mata os demais. Tudo dá errado durante as gravações, muito errado por sinal. Então o Cédric decide pegar o material que ele tem em mãos, trechos do filme, mais cenas de bastidores e fazer uma montagem. Na abertura, ele explica o processo ao público dizendo: olha, dei uma editada no conteúdo, acrescentei música, efeitos sonoros e um filtro de cor para deixar a coisa mais apresentável. A princípio, o making of vende o protagonista como um sonhador inconsequente, um homem que abandonou o emprego e adquiriu uma dívida para comprar equipamentos, câmera mais computador, no intuito de fazer um longa-metragem sabendo nada sobre o assunto. Algo que irrita sua companheira Aline, que já não aguenta mais a imaturidade do sujeito. Para piorar, o Cédric não tem grana para contratar atores, então ele convence 4 amigos a atuar em sua produção independente. Acontece que nenhum deles tem experiência na área, algo que vai enfurecendo o diretor, porque os atores são péssimos em cena. C'est quoi là? T'es pas un putain de zombie là? Empenhado em aproveitar o máximo do tempo para se dedicar ao seu projeto, o Cédric decide se entupir de cafeína e não dormir. O cara, naturalmente, já é um tanto quanto agressivo e ficar sem dormir é o primeiro passo para um surto psicótico. Após mais uma discussão com sua namorada, ele perde o controle e mata a Aline brutalmente com um martelo. Após o ato, chega à conclusão que é exatamente disso que sua obra precisa para fazer sucesso. Um hiper mega blaster festival de violência como nunca antes foi visto nas telas. Making Off tem algumas das cenas mais insanas e nojentas que eu já vi num filme de terror. E olha que eu já vi muita coisa. Nos Estados Unidos, ele foi batizado de The Devil's Weekend, que é o nome do filme que o Cédric deseja rodar. O que o longa-metragem tem de genial, ele tem de doentio. É uma linha muito tênue. Preciso comentar mais sobre a obra e não há como fazer isso sem entregar alguns detalhes bem desagradáveis, por sinal. Caso você queira pular o trecho spoilerento, basta acelerar o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo em sua tela. Pois bem, uma vez que o Cédric quer fazer o maior filme de terror de todos os tempos, ele está disposto a encarar alguns desafios bem degradantes para atingir seu objetivo. Numa determinada cena, por exemplo,
Ele diz que os caras do Jackass ficaram famosos, fizeram bastante sucesso porque eles vomitavam em cena e tinham coragem de engolir o próprio vômito. Ai, 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 ai. O Cedric, então, para superá-los, decide comer bosta. Mas não de um jeito classudo, feito o pessoal de Saló, ou 120 dias de Sodoma, onde as fezes são servidas em pratos finos. Nada disso! O maníaco, depois de eviscerar uma de suas vítimas, ele... Como é que eu vou explicar isso, Jesus? Ele separa o cólon e pega o último pedaço do intestino grosso que liga o ânus e fica com aquele troço, aquela cobra gigante, aquela mangueira mirada em direção à sua boca e vai apertando até o chocolate sair. Além de coprofagia, o longa tem cenas de canibalismo, necrofilia e maus tratos com animais. Um gato passa maus bocados nas mãos do Cedric. O trecho é rápido e os efeitos digitais muito exagerados. Mesmo assim, os mais sensíveis certamente ficarão chocados com a cena, até porque todas as mortes são seguidas de fuque-fuque, e a morte do bicho não é exceção. Por falar em CGI, os efeitos de criação do sangue, o sangue artificial feito em computador, incomoda em alguns momentos. Incomoda no sentido de ser mal feito, tirar o impacto. Tem uma cena onde o Cedric presta uma homenagem ao filme Misery, Louca Obsessão, que ficaria do caralho se tivesse sido realizada com efeitos práticos. A morte da Aline, a namorada, é a mais convincente, até porque pega o espectador desprevenido. Ninguém está preparado para tamanha violência. A vítima seguinte é outra garota, a Camille, que é afogada numa banheira. Como tudo acontece muito depressa e não dá para ver os detalhes, o Cedric resolve melhorar a cena, cortando o rosto da moça com uma serra circular. E não só isso, edita o trecho para que a morte seja apresentada como um beatbox, sabe? Aqueles sons que algumas pessoas fazem com a boca. Mas o ápice do absurdo está reservado para o final. Antes, porém, deixa eu contar uma historinha. Há muito tempo, no final do século passado, para ser mais preciso, quando o compartilhamento de vídeos era algo embrionário, a gente usava o e-mail para enviar, eu recebi um arquivinho maldito de um amigo que trabalhava na MTV, e o conteúdo desse arquivo, por eu ser jovem, inocente, pura e besta, como dizia o Raul Seixas, me deixou impressionado por muito tempo, e desde então eu nunca tinha visto nada semelhante. Esse amigo, esse conhecido, diz ter recebido o vídeo do João Gordo, da banda Ratos de Porão, e o João, por sua vez, recebeu o arquivo do Mike Patton, do Faith No More. O vídeo em questão mostrava um sujeito furunfando a cabeça de uma mulher. Isso mesmo que você ouviu. A dita cuja tinha um molho falso que ela removia e o cidadão usava a cavidade. João, meu querido, sou muito seu fã. Não sei se você costuma acompanhar o meu canal, espero que pelo menos você veja esse programa e possa nos comentários dizer se esse passa e repassa é verdadeiro, se você lembra, se você assistiu esse videozinho infeliz e se foi mesmo o Mike Patton que enviou para você. O desfecho de Making Off consegue superar essa ideia bizarra e doentia. O Cedric faz um furo na testa de um morto e enfia seu pingolim lá dentro. A cena é filmada relativamente de longe, com o maluco de costas, o foco oscilando e nada de mostrar direito o rosto da vítima. O design de som ajuda bastante na imaginação daquele momento dantesco. E eu achei que o filme ia ficar por aí mesmo, até o Cedric pegar a câmera e posicioná-la bem perto do cadáver, repetindo o ato. Um troço doentio pra cacete.
Graças a Making Off, os meus traumas de juventude foram atualizados com sucesso. Eu sei que uma parcela do público tem aversão ao estilo found footage, mas essa ainda é a melhor opção, a melhor solução para cineastas sem grana em início de carreira. E apesar do seu orçamento limitado, 60 mil euros, Making Off entrega um resultado muito acima do que estamos acostumados a ver em produções desse tipo. As atuações são sólidas, o elenco manda bem, principalmente o Olivier Bourreau, que interpreta o Cedric, um sujeito desmiolado, convencido do seu próprio talento e genialidade. Mesmo com toda a ultraviolência envolvida, e por falar em ultraviolência, temos no longa uma homenagem à Laranja Mecânica, o roteiro tem um senso de humor que funciona, mesmo quando a trama toma um rumo sombrio. Impossível não se divertir com os comentários sarcásticos do Cedric e sua filosofia de botequim sobre a fórmula do sucesso cinematográfico. Se você curte filmes extremos, assim como eu, saiba que Making Off, ou The Devil's Weekend, é o puro suco do sadismo e da repugnância. Definitivamente não é recomendado para quem tem estômago fraco e não aprecia, não tem costume de assistir produções desse naipe. Em comparação com a Serbian Film, olha ele aqui. Voltando ao que eu disse antes da vinheta, sobre a tagline utilizada na campanha de marketing, no quesito violência, Making Off consegue sim superá-lo. No cômputo geral, entretanto, dada a atmosfera macabra do longa-metragem sérvio, o francês fica atrás por causa do seu humor, ainda que sórdido, e a baixa qualidade de alguns efeitos digitais que tiram o espectador da imersão. Porém, ficar em segundo lugar num ranking pesadão desses, onde a degradação humana é quase um mantra, não é nenhum demérito. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!